Saudações, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa, tá? E hoje nós vamos lecionar ou deixar aqui um auxílio para você, tá? Você pode usar essas informações que eu vou te passar, tanto para você na condição de aluno ou na condição de professor, não importa, tá? É um auxílio. E quanto mais você pode explorar, estudando também as lições, tá certo? Ótimo, vamos lá. Esta lição é a lição de número 10, tá? É a lição de número 10 e o seu título é A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Lembrando que Israel não foi restaurado apenas uma vez, ele foi restaurado várias vezes. Israel, em todo o contexto histórico em que nós conhecemos, ele passou por várias situações de desobediência, né? De deixar de obedecer os estatutos de Deus, se envolver nos costumes das nações pagãs e, consequentemente, perdendo ali o seu status, em muitas situações, perdendo o status até de nação. A última dela, você sabe que deu-se após a morte de Jesus. Ele é recebido no céu e o Estado de Israel, a nação de Israel, como outras nações, estavam sendo subjugadas pelos romanos e os romanos foram e deram o checkmate final. Um dos episódios foi no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Dali, os filhos de Israel foram espalhados pelo mundo, tendo a oportunidade do retorno, né, após a reunião da ONU em 1948, que deu condições de nação a Israel novamente. E foi no mano a mano ali, tá? Quem desempatou foi o presidente da reunião, concedendo o voto Minerva a favor de Israel. Bora lá? Mas a restauração de Israel, ela se dá ainda profetizada pelo profeta Ezequiel, ainda no exílio. Ó, vamos ler para nós entendermos. Texto áureo. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, verso 26, do texto áureo. A verdade prática diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Olha só que nesse texto aqui, para poder concluir ou provocar a restauração de uma pessoa, não é verdade? Ou de um povo, requer o quê? Requer o quê? Arrependimento, tá? Ó, e o arrependimento traz o restabelecimento espiritual e social. O arrependimento, ele é a chave para que a restauração aconteça. Como que uma pessoa vai ser restaurada se ela não renunciar àquele estado ruim que ela está vivendo? Compreendeu? Assim também não é só uma pessoa. Pode ser uma família, pode ser um povo, né? A leitura em classe está baseada em Ezequiel 37, de 1 a 14. Tá? Vamos ler para nós ter uma síntese. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos,
né? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse o filho do homem, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como você vai profetizar para um ambiente que não tem vida, não é verdade? Mas ele profetizou. Versículo 5, do capítulo 37 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha que promessa. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu rosto. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles, ou neles espírito. Versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, Deus mandando, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, né? Para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. Um exército grande e extremo. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Pensa bem. A casa de Israel estava num estado espiritual tão ruim que era representada pelos ossos secos, né? Eis que dizem, nossos ossos secaram, pereceram a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Olha, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trareis a terra de Israel. Analisa bem que essa profecia aqui não é uma profecia de momento, é uma profecia de futuro. Aconteceu parte dela? Sim, ela cumpriu. O povo de Israel foi levado à sua terra. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, ou fiz, diz o Senhor. Ele disse e fez. Então, maravilha. Então, Israel, como eu disse, esteve em situações contrárias a Deus por várias vezes. O ser humano em si, por várias vezes, está numa condição desconfortável com Deus. Deus está lhe orientando para que ele respeite seus estatutos, cumprindo as ordenanças celestiais e espirituais, e às vezes a pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, Deus se retira e deixa que ela ande sozinho. Israel andou sozinho muitas vezes e não foi bonito. Se você ler a história do povo hebreu, do povo israelita, com calma, com carinho, você vai perceber quão grande amor Deus dispensou para poder restaurar esse povo. E ainda não estão no ponto. É ser humano. Às vezes eu fico preocupado com pessoas ou líderes
que querem cuidar de uma igreja perfeita. Não é, não vai ter. A missão daquele que cuida é zelar, é orientar, é encaminhar. As pessoas, elas vão errar. Todas as pessoas no mundo, a qual me incluo também, são sujeitas ao erro. São sujeitas a viver um tempo como se estivessem mortos. Assim estava a casa de Israel, sem vida, desolados, sem identidade como nação. Quantas pessoas que estão sem identidade como pessoa perderam o crédito, perderam a moral. O inimigo invisível o induziu a errar. Agora o inimigo deixa ele sofrer as consequências do erro que ele cometeu. Mas qual é a chave que foi falada aqui no início da lição? Arrependimento é a chave. Compreendeu? A introdução diz assim: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Né? Tá entendido, né? Palavra-chave: restauração. Como que essa restauração ocorre? Ela ocorre... Se você pegar o teu carro, né? Você pegou o teu carro, ele é uma máquina, um objeto. Pegou o teu carro, levou na oficina e deu uma reforma no teu carro. Você quis reformar o teu carro. Levou ele na oficina e deram uma geral nele, uma reforma. Com o ser humano é diferente, o carro não pensa. Você precisa levar ele lá. Já o ser humano é diferente. Ele mesmo, individualmente, precisa se arrepender. Não adianta palavra, não adianta conselho, não adianta orientação, não adianta nada se não houver arrependimento. O arrependimento, ele é importante nisso. E através do arrependimento que vem a restauração. Quando o indivíduo se arrepende, ele está dizendo metaforicamente assim, eu aceito o teu jugo, Senhor. Compreendeu? Eu estava errado na minha mente em seguir do jeito que estava. Mas compreendi pela tua palavra, o teu conselho, que eu preciso me arrepender das minhas más ações. Compreendeu? E receber o teu Espírito na minha vida. Eita glória! Primeiro ponto da lição, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Primeiro item, ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de uma visão como já havia acontecido antes. Quer dizer, Deus pega o profeta e tira ele do cenário momentaneamente em que ele está vivendo e o arremete a um cenário em que ele visualiza esses ossos secos. E foram muitos ossos. E, Deus leva ele ali em espírito e se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio da visão, como já havia acontecido. Ezequiel 1:1, 8:3, 11:24. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Lembra do que eu falei?
que Israel foi disperso pelo mundo, a última diaspora dos filhos de Israel, aconteceu após o ano 70 depois de Cristo, em que Israel perdeu de vez o seu título de nação. Preste muito bem atenção. Se você ler os capítulos 8, tá? 8 a 11 de João, do Evangelho de João, você vai ver quem realmente provocou aquela situação. A classe religiosa ali já não se preocupava mais em dar louvor a Deus. A classe religiosa já tinha o seu status, estou falando das lideranças, né? Já tinha o seu status, já estava com a sua vida pronta, tudo certo, vivendo bem. Não estava interessado. Quando Jesus chega, eles veem que Jesus é uma ameaça. Tanto os sacerdotes que deveriam amparar Jesus, tanto os fariseus, os saduceus, enfim, vários grupos religiosos ali que combateram com Jesus. Compreendeu? Combateram ou contenderam com Jesus. Você vai observar ali o desfecho das coisas. Dali por diante, depois daquele episódio, Jesus foi crucificado. E quando ele ressuscita, trata com os discípulos para continuar a missão. Mas acontece a invasão pelo general Tito. E os filhos de Israel dali perderam, né, a partir dali, né, foi todo um desfecho se desenrolando dali para frente, que não foi fácil. Segundo item do primeiro ponto, o significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Os ossos secos representam um povo sem vida. Copiou? Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Ou seja, nós não vamos ter a nossa nação de volta. Nós não vamos ter o nosso legado, o nosso idioma, a nossa língua, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa identidade. Não vamos ter. Muitos já tinham se conformado. Não tem quando a pessoa se conforma com seu estado de vida e não quer se esforçar para melhorar? Assim estavam alguns. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram. A expressão significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base nos versículos 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Quer dizer, era o símbolo, né? A cidade de Jerusalém, que era uma cidade fortificada, o templo era o símbolo de refúgio para os israelitas, quanto para a moradia, né, que representava a nação, e quanto para o espiritual, quanto à adoração a Deus. Né? Outro sim, afirmar que isso aconteceu logo, que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, conforme Ezequiel 33, verso 21, se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída quando veio essa reclamação, né? A esperança foi embora, acabou, não temos mais, né? 2 Reis 25, 10, 11, 2 Crônicas 36, verso 20. Seguindo, terceiro item do primeiro ponto. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Poxa, Deus fez ferida? Olha, a desobediência estava em alta. Então Deus permitiu, provocou, criou situações para que o povo pudesse acordar do seu sono, do seu estado de morte, né? O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diásporas em caso de desobediência aos mandamentos. Ou seja, o mesmo povo
que advertiu o povo lá para que pudesse ser liberto do Egito, não é verdade? É o mesmo Deus da diáspora. Se Deus quisesse, poderia ter guardado e não deixado o teu povo sofrer o que sofreu, podia, mas o povo não estava nem aí para Deus. Você quer ver deixar Deus num estado como se estivesse chateado? É você não fazer caso dele. Ele permite a chuva, o sol, para que o ecossistema produza seus frutos e nós tenhamos alimento. Ele deixou todos os elementos para que nós pudéssemos deles tirar o nosso sustento. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Não fazemos caso do Senhor. Vivemos a vida revelia. Falamos o nome de Deus. Até pronunciamos o nome de Deus. Choramos até. Mas no fundo não obedecemos. Queremos o quê? Queremos o caos. Queremos a destruição. Se nós não se atentarmos para isso, porque tudo nós queremos na facilidade. Tudo nós queremos no jeitinho brasileiro. Tudo nós queremos negociar. Não se negocia com o diabo. Né? Prosseguindo aqui o texto do terceiro item do primeiro ponto. Prometeu trazê-lo de volta. Trouxe, conforme Jeremias 31:17 e Ezequiel 11:17. Ele é o Deus da diáspora também. A última aconteceu, você sabe. Levíticos 26:33 e 37. Analisa ali que você vai ver. Teve várias. Deuteronômio 28:25 a 36 e 37. Mas ele prometeu trazer de volta. Mas qual é o elemento principal para que isso acontecesse? Arrependimento. Há pessoas que cometem pecado e querem continuar dizendo que está tudo bem, pronunciando o nome de Deus, e o pecado não foi consertado. Pense nisso. Havia muitas coisas que não estavam agradando o Criador, né? A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o Vale dos Ossos Secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações, né? Na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional, que já é visível, você viu. Israel tem status, é nação e poderosa. Tem um dos melhores exércitos do mundo, uma das melhores políticas públicas do mundo. Está entendendo? Com os judeus, os israelenses, ninguém fica para trás. Todos se cuidam. A restauração nacional, ela aconteceu. Falta espiritual. Né? Segundo ponto, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Deixa eu falar sobre a sinopse. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Segundo ponto, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro, as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. 2 Reis 24, 1 e 2. Daniel 1, versículo 1 e versículo 2. O cativeiro assírio foi uma diáspora. Em 722 a.C., faz parte da primeira dispersão, né? Conforme 2 Reis 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., conforme 2 Crônicas 36, 20 a 22, Esdras 1, versículo 1 e 2, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Isso é fato. Muitos estão morando fora. A maior comunidade israelense no mundo está nos Estados Unidos, né? Nos tempos do Novo Testamento havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, nos vasto Império Romano.
Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, depois. Copiou o que eu falei no início? Segundo item do segundo ponto, renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, conforme Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, conforme eu falei no início, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina. Com 10 abstenções, estavam criadas as bases legais para o restabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1048 foi dada a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país, em Ben Gurion, que é um aeroporto internacional de Israel. O primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Olha o desfecho. É muito importante você estudar esse desfecho. Desde lá do ano 70, até Israel está na mão dos ingleses. Olha só, os ingleses que devolveram, conforme o voto que fizeram, o status à nação de Israel. Terceiro item do segundo ponto, restauração nacional. Primeira restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntarem, formarão os nervos e as carnes cobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto à restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto, conforme Isaías 66, verso 8. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista. Não foi fácil. Mais de 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Olha só, a coisa ficou feia. No período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno, conforme Ezequiel 36 e 24, 37 e 21 e profeta Amós, capítulo 9, 14 e 15. Tá? Ficou aqui o terceiro ponto para a gente fechar aqui, tá? Mas espero que esse bate-papo aqui sobre essa lição te ajude. Lembre-se, a restauração de uma pessoa ou de um povo só acontece, se tratando de Deus, se houver arrependimento. Que Deus abençoe a tua vida. Nós conversamos numa próxima oportunidade.